Olá pessoas, bem-vindos a mais uma discussão a partir de conhecimento científico sobre a sexualidade. Eu sou Oswaldo Rodrigues, do Instituto Paulista de Sexualidade, o INPASEX. Bem, fantasias sexuais é o tema de hoje. O que são fantasias sexuais? Primeiro, pensamos que isso é tudo aquilo que existe entre as nossas orelhas, atrás dos nossos olhos, coisas que pensamos, imagens mentais, lembranças, memórias. Fantasias são coisas que projetamos, pensamos, organizamos. É algo que diz respeito a uma excitação sexual ou que seja erótica para uma pessoa. Claro que isso implica que, então, cada pessoa tem a sua forma de fazer as coisas. E outra coisa importante nessa discussão é, com a fantasia eu posso fazer qualquer coisa, mesmo as coisas que não sejam legais ou que sejam socialmente restritivas ou que o meu ambiente à volta, a vida que eu viva, não permita que eu possa experienciar. Várias pesquisas têm sido feitas nos últimos 50 anos. Se criou até mesmo um questionário específico para aprendermos sobre fantasias sexuais das pessoas. Claro que esses questionários padronizados, eles precisam ser adaptados, modificados, atualizados. Isso está faltando ainda nas pesquisas. Também é importante lembrar de uma coisa. A maior parte dessas pesquisas, ela é feita nos Estados Unidos, principalmente, na Europa, e às vezes aplicada a alguns contextos asiáticos. Isso significa que, sim, precisamos entender outros contextos culturais e sociais, por exemplo, América Latina, África, comunidades isoladas, compreendermos como são as diferenças ou o que no ambiente pode facilitar ou diferenciar grupos sociais. Fantasias sexuais são reflexos do mundo em que vivemos? São reflexos da interação que temos no mundo? Vamos começar a pensar nisso. As pesquisas, uma revisão de pesquisas recentemente publicada, vai nos mostrar que existem, então, 7 categorias possíveis. Essas categorias estão hoje descritas como: primeiro, relação sexual com vários parceiros ou ao mesmo tempo. Segundo item, servidão e disciplina, dominação, submissão, sadismo, masoquismo, o que se associa a BDSM. Bondadismo, disciplina, sadomasoquismo. Bom, outro item seriam experiências sexuais novas e excitantes, consideradas excitantes pelas pessoas que as têm. Práticas sexuais que sejam tabus ou sejam proibidas, dependendo do contexto social e histórico que essa pessoa se encontra. Outro item são não monogamia, paixão, romance, satisfação emocional em relacionamentos não monogâmicos, não dirigidos a uma só pessoa. E se torna bastante interessante compreender que muitas pessoas buscam nas fantasias sexuais uma compreensão, uma investigação sobre o próprio gênero. Discussões de gênero têm sido bastante importantes nos últimos 25 anos. Bom, também temos fantasias que mostram que são raras. Raras significam realmente assim, poucas pessoas usam, mas é importante sabermos, importante compreendermos aqui. Falamos de pedofilia, sexo com crianças, zoofilia, sexo com animais, necrofilia, sexo com cadáveres e biastofilia, agressão sexual contra desconhecidos. Essas são menos comuns. E as mais comuns? Mais comuns são voyeurismo, olharmos, observarmos pessoas em atividades de cunho sexual, fetichismos, usos de roupas, preferências por partes do corpo, cabelos, formatos de corpos, e frotteurismo, que significa o esfregar-se com pessoas, inclusive desconhecidas, em ambientes sociais e públicos. Mas também o sadomasoquismo e o exibicionismo estão nas coisas bastante comuns. Também temos que pensar que existem muitos estereótipos, até mesmo nas pesquisas ou nos pesquisadores. Por quê? Historicamente, as pesquisas são feitas em centros de pesquisas universitários, e um ambiente universitário favorece um grupo especial fácil para a gente poder acessar para o pesquisador. Estudantes universitários.
Também, desde sempre, se pensa que os homens falam mais sobre sexo, mais facilmente sobre sexo. Vamos pesquisar os homens. Puxa, não podemos abranger tudo, porque senão não vamos ter tempo nem de entender o que é pesquisa. Vamos reduzir a pesquisa. Só pesquisamos homens brancos, cisgênero, heterossexuais. Puxa vida, já começamos a perceber que muitas pesquisas talvez sejam muito reduzidas. Claro que são, precisam ser. Bom, e o que mais que a gente tem descoberto? Necessidades de pesquisas com grupos LGBTQIA+, são pesquisas necessárias porque implica, isso já se compreende, que as fantasias devem ser diferentes. Em verdade, um pouco de pesquisa que já existiu sobre esse grupo, por exemplo, fala sobre até diferenças de experiências ou de desejos nas fantasias. Também uma coisa que apareceu em alguma pesquisa é que assexuados, pessoas que não têm motivação, mobilização para relacionamentos sexuais reais, ali com outras pessoas de verdade, além de apresentarem fantasias, a ausência de fantasias sexuais, essas, quando existem fantasias, não envolvem outras pessoas. Muitas vezes, a fantasia também é autofocada. Bom, pessoas não binárias, não binárias significa aquelas que não se autodenominam pertencer a um gênero masculino ou feminino especificamente, elas tendem também a incluir pessoas com genitálias não normativas e fazer menos referência a si mesmo como objeto de desejo. Puxa, interessante. Uma tendência de algumas pesquisas com gays, lésbicas e bissexuais mostraram que seria mais possível que esse grupo tivesse fantasias envolvendo tabus, sexo não monogâmico, vários parceiros e práticas BDSM. Olha só. E com relação à idade? Cada faixa etária também produz formatos diferentes. É mais provável que pessoas idosas tenham menos desejos sexuais, tenham menos fantasias sexuais, que conduz a menos desejo. Também isso implica que 1/3 das pessoas mais idosas não tem essa frequência de fantasias sexuais, mas continuam com pensamentos sexuais, até mais do que jovens adultos. Isso é interessante. Precisamos pensar nas pessoas com mais de 60. Além de diferir por faixa etária, então, nós precisamos entender que jovens adultos têm mais fantasias do tipo BDSM, ou que tenham conteúdo de realização emocional. Isso é importante. Fantasias de adultos de meia idade ocorrem com vários parceiros, não monogamia, novas experiências e também experienciar aquilo que sejam tabus. Bom, mas eu já falava que geralmente essas pesquisas aconteceram na América do Norte, na Europa e alguns contextos na Ásia. Se compararmos simplesmente esses contextos, é interessante que norte-americanos e europeus têm fantasias muito próximas, talvez até por proximidades culturais e históricas. E as mulheres asiáticas apresentam um contexto interessante nas pesquisas. Metade afirma que não tem fantasias sexuais. Nunca tiveram, dizem elas. Interessante. Mas quando asiáticos falam de fantasias sexuais, sabe do que eles falam? Fantasias sexuais mais moderadas e contendo mais beijos, abraços. Esses são os temas predominantes nas fantasias sexuais de asiáticos. Como é que as pessoas lidam com as fantasias, com as próprias fantasias? Primeiro, elas têm razões para fantasiar. Cada um de nós tem razões específicas. Manter ou aumentar a excitação e satisfazer necessidades sexuais que a pessoa não está tendo. Reduzir estresse e lidar com tédio. Marque o reduzir estresse. Muitas pessoas aprendem isso como maneira de lidar com a realidade, com o mundo, e aumentam o grau de fantasias. Também é importante perceber nessas pesquisas que é claramente definido que uma pessoa fantasia, mas isso não significa que ela coloca em prática a fantasia.
o ato fantasiado não é necessariamente uma continuação. Pode ser, inclusive, em especial, quando existe compartilhamento das fantasias, por exemplo, num casal. O casal conversa e a fantasia pode melhorar, sim, melhorar a qualidade da relação do casal, aumentar o desejo e aumentar o entrelaçamento na relação. Casais, pensem em conversar sobre fantasias sexuais. Não é fácil para a maior parte dos casais, porque implica em abrir um conteúdo muito percebido, muito como algo pessoal, individual. Muitas pessoas se preocupam se existe uma ligação entre pornografia e fantasias sexuais. É uma boa pergunta. Mas não. 80% diz que recorre à pornografia para buscar a sua fantasia, buscar o tema da sua fantasia. Só 16% das pessoas dizem que assim começaram a ver pornografias que conduziram a novas fantasias. Vê? As pessoas não procuram a pornografia para terem novas fantasias. Elas procuram para justificar, manter, focar as suas fantasias. Nos últimos 25 anos nós temos conversado mais, pesquisado mais sobre fantasias sexuais. Mas precisamos, nós, pesquisadores, investigadores da sexualidade, nós precisamos desenvolver novos questionários, novos formatos de pesquisa. Fantasias sexuais são importantes porque as pessoas não só se satisfazem, como também ajudam a lidar com o mundo, lidar com a falta que o mundo traz. Então, atenção às suas fantasias, valide suas fantasias. Com as suas parcerias, converse sobre elas. Conversar vai ajudar a definirem se precisam colocar em prática ou simplesmente é algo que mantém a excitação, o desejo dentro do casal. Compreender as nossas fantasias, compreender que elas podem dizer respeito às nossas necessidades, também vai nos conduzir, provavelmente, a estarmos melhor conosco mesmos. E vocês perceberam que algumas pessoas usam as fantasias como uma forma de tentarem entender, fazerem testes, como testes de realidade, sem precisarmos estar com outra pessoa tão diferente ou para verificarmos se somos isso ou aquilo. As discussões sobre o gênero têm sido mais claras nos últimos 25 anos, mesmo que tem muitas pessoas, principalmente as mais idosas. Então, se você quer mais discussão sobre fantasias sexuais, vamos lá, participe. Deixe suas perguntas, vamos começar a conversar mais sobre isso. Eu sou Oswaldo Rodrigues, sou psicólogo, terapeuta sexual, terapeuta de casais, atendo em consultório queixas sexuais, problemas sexuais, no Instituto Paulista de Sexualidade, o INPASEX. Participe, vamos conversar.